Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar de uma rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje ainda tem jogo, tem Bahia e Ceará, e é claro, toda rodada de Campeonato Brasileiro tem treinador na berlinda, já faz parte da natureza do futebol brasileiro culpar treinador. Em alguns casos, realmente são os culpados, né? Em outros, é o bode expiatório. Mas a rodada do Campeonato Brasileiro revelou alguns times melhorando o seu rendimento sem os anteriores treinadores. Foi o caso do Grêmio, que parou de perder. O Grêmio jogou um Grenal de forma competitiva, demitiu o Gustavo Quinteiros. Com o treinador interino, o time demonstrou mais vontade, mais raça. Não é o suficiente para você vencer um clássico, mas pelo menos o Grêmio parou de perder. Empatou com o Internacional em 1-1. Está se alinhando com o Mano Menezes, ou seja, o projeto do Grêmio vai ser não cair para a segunda divisão. Afinal de contas, não há outro sentido de você fechar com um treinador como o Mano Menezes. O Botafogo com o Renato Paiva fazendo um trabalho bem abaixo, bem ruim, pegou um elenco bom nas mãos e conseguiu piorar os jogadores que não eram tão bons no ano passado e simplesmente os que faziam magia transformaram-se em jogadores comuns na mão do treinador português. Talvez seja o treinador com menos prestígio com o torcedor. Renato Paiva ontem enfrentou o Cuca que estava na berlinda, afinal de contas, campeão mineiro, mas de resto, o Atlético Mineiro não vem fazendo uma boa temporada. No Campeonato Brasileiro estava na vice-lanterna, mas conseguiu vencer o Botafogo. O Cuca respira, quem não consegue respirar é o Renato Paiva, que não tem nenhum prestígio com o torcedor do Botafogo. Está vendo que o trabalho não funciona. Está vendo que o treinador não consegue desenvolver uma linha de raciocínio que seja palpável, concreta dentro de campo. O time piorou muito. O time simplesmente parou de jogar aquele futebol que encantou o Brasil e a América em 2024. Se a diretoria do Botafogo diz que está tudo lindo, está tudo bem, o torcedor não é bobo, está vendo que não está não. Não está não. E está exigindo, e está pressionando, e está criticando. E a gente provavelmente vai ver isso na arquibancada no jogo contra o Fluminense, se o Botafogo não conseguir virar a chave e voltar a vencer. Afinal de contas, desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não vence. E aí não convence desde que o Renato Paiva chegou, né? É um treinador que já está ali passando naquele trem da demissão, no grito da torcida. Para a diretoria, ainda deve ficar um bom tempo aí, né? Vamos ver até quando e quanto isso vai custar para o Botafogo. O treinador que estava na berlinda e conseguiu se safar é o Luiz Zubeldia. O Zubeldia tem essa arte de ficar a um triz de ser demitido e aí conseguir os resultados positivos. A derrota no Clássico para o Santos seria o fim da linha para Zubeldia no São Paulo. Conclusão: venceu o Santos por 2-1. O Santos que demitiu Pedro Caixinha, e assim que demitiu Pedro Caixinha, venceu no Campeonato Brasileiro. Conseguiu uma vitória no meio de semana por 2-0 e ontem perdeu para o São Paulo, mais do que normal, um clássico no Morumbi por 2-1. O Santos ainda busca treinador, mais próximo é Jorge Sampaoli. Vamos aguardar. Quem está na berlinda, está mesmo, é Juan Pablo Vojvoda. Fortaleza dá a ligeira impressão de que o seu rendimento talvez não seja o dos últimos anos. Na Libertadores ainda não conseguiu vencer, também pudera, pegou um grupo complicado. E no Campeonato Brasileiro venceu o primeiro jogo, mas também não vem demonstrando um futebol que convença. Ontem perdeu para o Palmeiras, e não há nenhum problema em você perder para o líder do campeonato, uma equipe que fora de casa consegue pontuar muito, que está 100%, só não está 100% porque empatou em casa com o Botafogo, né? Mas tirando a primeira rodada, o Palmeiras está aí na sua 6ª vitória seguida, né? Só não está 100%, porque na rodada 1 empatou com o Botafogo, é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, com os méritos de uma equipe que sempre foi cirúrgica desde que o Abel Ferreira conseguiu encaixar a ideia desse time. E o Vojvoda é aquilo, fez milagre enquanto deu.
O Fortaleza oferece uma estrutura de trabalho para você ter resultados a médio prazo. Fortaleza é uma equipe que paga em dia, é uma equipe que no âmbito do Nordeste ela se destaca ao lado do Bahia, que virou SAF, porque tem dinheiro para investir, tem estrutura para cuidar do atleta, a estrutura é um chamariz e o time é competitivo o suficiente para, por exemplo, tirar um jogador, vai para o Fortaleza ou vai para o Vasco da Gama. O cara vai preferir para o Fortaleza para disputar alguma coisa, para estar no cenário de top 6. E hoje o Fortaleza é top 6 no futebol brasileiro. Tá? Só que esse ano parece que o encanto do Vojvoda com a ideia de jogo do Fortaleza está se derretendo, está se esvaindo. Talvez aconteça no Fortaleza o que acontece em muitos outros times, né? O tempo está passando, tá? E o Vojvoda precisa aproveitar enquanto ele é um treinador muito bem considerado e avaliado no futebol brasileiro e até no futebol sul-americano. É um trabalho muito consistente, muito robusto, mas que talvez seu tempo esteja no fim. Então, é um treinador que pode a qualquer momento receber proposta de gigante brasileiro ou mesmo até pedir para sair do Fortaleza se ele perceber que o trabalho não tem mais para onde ir, tá? Que é a concepção que no Brasil a gente tem de muitos treinadores, como foi o caso do Corinthians. E aí eu concordei. O trabalho do Ramon Dias já não tinha para onde ir. O Corinthians não tinha mais como evoluir. Venceu o Sport, era esperado, mais na estrela do Memphis Depay do que outra coisa, né, por 2-1, e busca Tite. O plano do Corinthians mudou, agora Tite é o plano A. A cara do Corinthians, né? A cara do Corinthians, o Tite. Acho que vai voltar para casa, vai ser feliz, eu tenho certeza que a torcida do Corinthians também, bebendo das águas do passado, vai ser um pouquinho mais feliz do que foi com o Ramon Dias, apesar do título paulista conquistado, acabando aí com um jejum corintiano. A rodada teve aí seus desdobramentos, o Vasco da Gama conseguindo. Muita gente achou que o Fábio Carille ia cair no sábado, né? Fábio Carille vai cair no sábado, vai tomar uma goleada para o Flamengo. O Vasco acertou a trave 2 vezes, o Vasco competiu até onde deu e depois só tomou pressão. Mas aí o fato de ter um Léo Jardim ajuda muito. E o Fábio Carille, de certa forma, ganha um super respiro. Afinal de contas, o Vasco, na Sul-Americana, vai bem, empatou fora, venceu em casa, não interessa como foi, os números mostram que vai bem. E no Campeonato Brasileiro, está na parte de cima da tabela e tirou ponto de um potencial candidato a título brasileiro, o ex-líder do Campeonato Brasileiro. Né? Enfim, Fluminense teve a chance, não conseguiu, empatou com o Vitória em pleno Maracanã, resultado ruim para o Fluminense. Não que o tricolor carioca fosse brigar pelo título ou coisa do tipo, mas ganhar do Vitória no Maracanã é algo que o torcedor do Fluminense espera, e uma derrota para o Fluminense é algo que o torcedor do Vitória considera, ou seja, valorizar muito mais a atitude do time baiano do que o trabalho do Renato Gaúcho aí à frente do Fluminense nessa partida, porque o trabalho vinha bem, 100% de aproveitamento, o Fluminense poderia até ser líder do Campeonato Brasileiro, mas esse tropeço é claro que dá uma arrefecida nos ânimos tricolores, afinal de contas o Vitória é time para brigar na parte de baixo da tabela, apesar de estar fazendo um bom início de campeonato. Canal Dois Toques vai falar muito mais de futebol brasileiro, a gente vai trazer aí notícias exclusivas da CPI de manipulação de apostas esportivas, tá certo? Fica ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol.